na pauta e na ordem do dia. E nessa primeira live nós vamos falar de muitas coisas, começando aí pelo caso do Henri Borel, que eu já comentei no outro canal, e aqui a gente vai comentar de uma maneira um pouco diferente, trazer notícias que estão exatamente nesse exato momento sendo vinculadas. Vamos atualizar mais isso. Também vamos falar de outros assuntos, Bolsonaro, política. Vou falar também um pouquinho de futebol e outras coisas que eu achar interessante aqui nessa live. Que provavelmente vai ser difícil alguém aparecer aí, até porque estou retornando a esse canal depois de tanto tempo. Espero que o canal seja divulgado, né, senhor YouTube? Divulga o canal, senhor YouTube. Ajuda o Bruno aqui, ajuda o Bruno aqui. Não fica só ajudando outros canais, ajuda o Bruno aqui. Vamos lá. Falando sobre o caso Henri Borel, a tecnologia utilizada pelos investigadores no caso do menino foi a mesma utilizada no caso da grávida de Canelinha, Santa Catarina. Essa tecnologia de Israel, de Israel, portanto, ela consegue, mesmo que os arquivos estejam apagados, restaurá-los. E assim, então, dá esclarecimentos ao retornar esses arquivos para os investigadores. Dessa forma que eles conseguiram aprofundar e entender toda a trama, ao ponto, então, depois da justiça pedir a prisão do doutor entre aspas, Jairinho e a própria Monique. Em Santa Catarina, no caso da grávida Canelinha, ocorreu o seguinte fato. O marido dela estava como suspeito. Essa tecnologia conseguiu ajudar esse suspeito, esse marido da Rosalba. Porque ao trazer de volta arquivos, a defesa dele consegue comprovar que ele não sabia da trama, que ele não sabia de nada, porque viajava, porque trabalhava fora, e que tudo foi arquitetado pela tal criminosa Rosalba, que recentemente, inclusive, nós tivemos já uma sessão do Tribunal do Júri. Ela que pediu para ser o quê? Liberta, livre, pediu para sair da prisão, porque tem bons antecedentes, porque não ia fugir, ia colaborar com as investigações, confessou, mas a justiça negou. Imagina soltar ela. Não tem só a questão dela fugir, mas sim também pelos próprios familiares da grávida ou pelo clamor público, ela pode ser o quê? Linchada, morta em praça pública. Então é até bom que ela fique presa, mas pediu, a defesa da Rosalba pediu, mas não adiantou. Não ganhou a liberdade, não ganhou o privilégio de responder o processo em liberdade. No caso também do Henri Borel aconteceu a mesma coisa. Jairinho e Medeiros, a mulher, né, pediram para eles não continuarem presos na prisão temporária. Foi negado o pedido, o habeas corpus. Inclusive, a senhora Medeiros teve uma crise depressiva, foi até medicada, foi até levada para o hospital. Até porque quando ela chegou lá na cela, ouviu das detentas: vai morrer, você vai morrer.
Porque no mundo do crime, no submundo do crime, a lei é essa. Matou criança, matou inocente, estuprou, fez violências bárbaras. Lá eles não admitem. Lá eles matam mesmo. Se não existe no Brasil a pena de morte, por lei, na cadeia existe a pena de morte. Na cadeia existe a pena de morte. Me recordo até de um caso na região, muito tempo atrás, que a filha de um conhecido, que fora jogador de futebol, de um time até de Santa Catarina, e que era professor de educação física, a filha dele foi estuprada. O camarada foi preso. No outro dia, ele apareceu morto, enforcado. Ele se enforcou ou enforcaram ele? E deve ter levado umas boas porradas de gente contratada lá dentro, eu posso até dizer, pelo próprio pai da moça. Pra você ver como é que funciona. O que eu vou dizer disso? Vou dizer que está certo. Porque se fosse com a minha filha, se fosse com meu filho, eu faria o mesmo. O Brasil tem que mudar essa legislação, principalmente em crimes hediondos, ou pena de morte ou prisão perpétua. Ah, mas o Brasil é signatário da Convenção de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, que é contra a morte, é contra a pena de morte, é contra isso, é contra aquilo. Nos Estados Unidos não segue. E lá muitas coisas funcionam. Em outros países que acontece isso, não tem desculpa. Também não segue. E o Brasil até paga as multas lá, acho que ou que saia e mude essa legislação. Eu citei no outro canal o caso daquele brasileiro que foi para a Indonésia. Lá não teve desculpinha, não. Prisão, pena de morte, mesmo que o crime fosse ali, a gente pode até considerar não tão grave, apesar de ser o crime de tráfico de drogas. Se isso ocorresse no Brasil, né, que maravilha que seria. Então é isto, meus caros. Esse caso do Henri Borel, o menino que sofreu um monte, bastante cruel pelo fato da babá saber, até a mãe da Monique, ou seja, a avó materna do menino sabia que esse Jairim atacava ele, melhor dizendo. A prima da Monique, que era psicóloga, no qual levou o menino, disse que o menino lá chorou, disse que o menino vomitou. Eu não sei como é que pode tamanha negligência, omissão, eu não entendo isso aí. Todos sabiam e ficaram de braços cruzados por conta do dinheiro, que esse Jair era poderoso, cheio da bufunfa. Sendo que a própria ex-mulher dele conta que ele já tinha feito muita coisa equivocada. As outras ex-namoradas também. Teve uma que apanhou até mesmo no noivado. Que coisa. O que o dinheiro não faz? É aquilo que eu disse num vídeo há muito tempo atrás, num comentário, deve estar nos outros canais, sobre a beatificação do homem. O dinheiro beatifica o homem. O Deus Mamon beatifica o homem. Naquele vídeo em questão eu falo que o dinheiro ele é capaz de passar uma borracha, pagar tudo de terrível de um baita criminoso
e fazer dele um santo. Já aquele que não tem dinheiro, olha só, e aconteceu isso. Estou me lembrando aqui de um caso que eu li ontem. Já não tem dinheiro, a pessoa vai presa inocentemente. Um caso que ocorreu, o homem ficou 16 anos preso. 16 anos, pasme. A polícia chegou perto dele e disse: você está respondendo a um crime, você tem que ser preso. Um pedreiro. Porque você cometeu um tal de homicídio. Não teve defesa, não teve advogado, não sabia do que se tratava, ficou lá preso inocentemente quase 16 anos ou 16 anos. Só foi descoberto porque alguém que saiu lá da cadeia falou do caso dele para um advogado, o advogado foi lá analisar e se constatou que não tinha nem sequer processo, para você ver a loucura que faz no interior do Brasil, norte e nordeste do Brasil. Não tinha nem sequer processo judicial. Logo já deram relaxamento da prisão ou alvará de soltura para o camarada, porque não tinha nem processo. Nos dados lá da secretaria que cuida do presídio também não tinha. Então, não é verdade que o dinheiro beatifica o homem? O homem pode ser o maior crápula, bandido, sem vergonha, tem dinheiro, é o santo, é benquisto, é tudo abafado, é tudo ocultado. E o camarada que não tem dinheiro, às vezes é preso inocentemente, é caluniado, é oprimido. É esse mundo que nós vivemos, desse capitalismo imundo, selvagem, que se importa mais pelo ter do que pelo ser. Aliás, faz as pessoas prezarem pelo ter e não pelo ser. Não importa o ser correto, ser honesto, ser bom homem de família, ser uma pessoa do bem realmente, dentro e fora de casa. O que importa é ter dinheiro. E tem mulheres que não estão nem aí, querem saber do dinheiro. Como essa fulana sem vergonha, a mãe do Henri, queria saber. Imagina, logo que se envolveu com esse Jairinho, ganhava 4 mil, já foi para 12 mil. Triplicou a grana. Arriscou, entregou o filho para o vagabundo, olha, não dá para falar que um assassino, para ter dinheiro. É como se fosse a venda da alma do menino. É lamentável, muito lamentável. É esse Brasil da impunidade que nós vivemos. É esse Brasil terrível que vivemos. E se você vai no noticiário, você cada vez mais vê notícias horripilantes nesse Brasil brasileiro. O caso, vamos agora falar de momento da política, o caso Bolsonaro. Cajuru conversa com Bolsonaro. A conversa é grampeada, entre aspas, gravada. Conversa telefônica gravada. Bolsonaro fala umas asneiras ali. Como é de praxe. Principalmente quando ele diz que ia sair na porrada lá com o Randolfo. Porque ele não ia fazer o que ele queria. O Cajuru, Jorge Cajuru, até acatou o pedido do Bolsonaro em ampliar a investigação das práticas equivocadas no rateio das verbas para o enfrentamento da Covid. Para que não fosse só investigado a parte do governo federal, mas do governo estadual e municipal. O Cajuru expõe aquilo na rede social,
dizendo que tinha consentimento do próprio presidente, como é de praxe, ele sempre fazia lá algumas conversas e postava. Inclusive, diz ele que postou outras conversas que saíram bem, não teve nenhum reclame por parte de imprensa. Bolsonaro não se importou, mas com essa, porque a imprensa deu em cima, porque deu a entender que Bolsonaro pediu para o senador da República para fazer investigações no âmbito estadual e municipal. Isso é um perigo, isso não pode. Interferência nos poderes, o poder executivo interferindo no poder legislativo. Mas como que é isso? Inclusive, por conta disso, o Cidadania, o Partido Solidariedade, já não me recordo mais, um desses partidos aí que deve ser do Cajuru, pediu para que ele amigavelmente se afastasse ou saísse do partido, porque senão ia sofrer um processo de impeachment no partido, ou seja, ia ser expulso do partido. Tudo por conta dessa polêmica, porque tem a entender que Cajuru era capaz de Bolsonaro. Inclusive, o próprio Cajuru ter vazado isso prejudicou a ele próprio, e não necessariamente a Bolsonaro. No entanto, o filhinho do Bolsonaro, lá, o da rachadinha, o senhor Flávio, o que ele fez? Ah, não, vamos processar o Cajuru. Vamos processar o Cajuru, porque o Cajuru não podia fazer isso com o presidente. É um traidor do presidente da pátria. Então, o Flávio Bolsonaro fez uma representação contra Cajuru no Conselho de Ética do Senado. Já o Cajuru, contrapartida, disse que desafiava o Flávio, que é acusado de rachadinhas no Conselho de Ética. Aquela coisa que eu falo, o sujo falando o mal lavado. Politicamente, a gente tá mal, né? Esses políticos são uma sordidez tamanha, uma canalice tamanha eles fazem. Então, por conta disso, de um áudio simplesmente, que depois o próprio Bolsonaro disse, pode soltar o restante, ele só soltou um trecho, pode soltar o restante, eu dou ordem para soltar o restante. No início da fala ainda tinha dito que não podia, depois disse que dava ordem para soltar o restante. É coisa, né? Inclusive ele disse assim, pode soltar o restante, tá bosta, né? Olha, eles que são brancos lá que se entendem. E nós ficamos como marionete dessa turma. Estamos muito, mas muito mesmo, mal representados. Essa velha política é nefasta e continuou, estava aí e continua, inclusive nesse governo Bolsonaro. Então, áudio vazado, polêmica, não sei o que, não sei o que, isso aí é tudo balela. Uma criação aí. E a mídia aproveita e rende o bloco, entre aspas, né? E rende noticiários no Google Notícias, briga do Cajuru com o Flávio. E o Cajuru adora uma briga, inclusive estava recentemente uma polêmica aí com a própria ex-apresentadora do programa Super Pop, a Luciana Gimenez, chamou ela de PUTA, por ter feito um filho com o Mick Jagger só por interesse. Ela foi levada ao Jagger para uma noite de prazer, ela já aproveitou, né? Esse é o polêmico Cajuru que sempre fala aí de muitos podres do mundo artístico e também do mundo político. E essa aí do Bolsonaro é uma tolice, uma questão que não interfere em nada. Enfim, claro que o outro lado vai querer que aconteça alguma coisa, vai conseguir algum caldo, ok? Então tá aí o comentário sobre isso.
Vamos falar um pouquinho de alguém que a gente não fala mais aqui no canal, né? Cabo Daciolo. Esse canal, na realidade, cresceu por conta do Cabo Daciolo. Política, praticamente. Falei do Bolsonaro também aqui, na época, lá em 2018. E o vídeo que mais bombou recentemente foi o vídeo do Gugu. Mas do Daciolo e do Bolsonaro na época foi o recorde aqui. Então vamos falar como é que está a situação do senhor Cabo Daciolo, se temos notícias referentes a ele, desapareceu. Temos notícias do tipo, Cabo Daciolo diz que facada em Bolsonaro foi fácil encenação. Já comentei no canal. O Globo aqui tem uma matéria dizendo que Cabo Daciolo faria melhor. Tem uma matéria da época que diz que Cabo Daciolo vai se lançar como ao Senado pelo Rio de Janeiro. Isso aqui parece que já foi até desmentido, essa parceria com o Roberto Jefferson. Olha aqui, Daciolo faria melhor, da coluna do Ascânio Seleme. Custo que pagamos em vidas pela imprevidência governamental será aumentado exponencialmente até que vacinas em larga escala comecem a chegar no Brasil. Não faltam vacinas ou insumos para sua fabricação nos centros produtores. O que há são cronogramas de entregas e atende à ordem de assinaturas dos contratos firmados com os fabricantes. E aí ele fica falando, né, que o governo do Bolsonaro é ruim nesse sentido, que o Daciolo poderia ter agilizado aí. Não sei se ele faz uma sátira, uma ironia, ou se realmente está falando uma verdade. Talvez, se fosse o Daciolo nessa situação, poderia ter agilizado, não ia ser negacionista, como a gente crê que ele não seria, mas por outro lado também tem a questão de teoria da conspiração, que não me agrada. Eu comento sobre isso há muito tempo. Temos coisas que até batem, outras não. São bem verdadeiras, são mais teorias da conspiração mesmo, tá? Mas ele está sumido, volta e me aparece aí em vídeos, em lives, e falando iau, iauxa, aquela coisa toda lá do Romilson Ferreira, e clamando e pedindo para o Bolsonaro fazer isso, para o Bolsonaro fazer aquilo. Volta e meia também posta fotografias aí com seus parentes. Mais ou menos a vida dele está assim. É o que a gente pode falar também aí nessa live referente ao Cabo Daciolo. Não sabemos se ele vai sair como presidente, é tudo uma incógnita. Ele estava para sair como prefeito no Rio de Janeiro, não saiu, era para ser o presidente do partido do PRONA, do Dr. Enéas, não foi. Apesar de ter um que é ligado ao partido, ou extinto partido, perdão, do PRONA, que quer que ele saia pelo PRONA, pelo presidente, mas também está aí parado, a gente não vê manifestação deles. E outra feita, em outra oportunidade, o próprio Daciolo disse que ia sair como presidente da República mesmo, ia sair como presidente da República. Depois aparece essa matéria dizendo que ele ia sair como senador, enfim, está tudo uma incógnita, a gente não pode afirmar muitas coisas. Então, em suma, são essas informações do Cabo Daciolo para quem acompanha esse canal. Eu não postei mais nada aqui do Daciolo. Um resumo, como está aí a situação, não sei, tudo incógnito. Inclusive, eu falei recentemente do Cajuru. O Cajuru disse que o Ciro Gomes é uma boa para o Brasil. Eu não sei não se o Ciro ficou em terceiro lugar na última eleição, não venha com tudo para 2022 e possa até ganhar mesmo. Porque Bolsonaro, com tudo que está fazendo, está difícil. Aliás, nós também temos aí o caso do Danilo Gentili com Nando Moura, possibilidade, será mesmo? Danilo Gentili e Nando Moura, brincadeira? Está surtindo algum efeito. Já tem até pesquisa de intenção de votos. É uma brincadeira, mas sabe-se lá.
Até eu coloquei nos comentários lá no Danilo Gentili, vai tu e o Daciolo. Não sei se que votasse no Daciolo, Gentili. Vai tu e ele. Então tá aí o comentário também um pouco dessa outra informação cômica do Danilo Gentili. Eu pretendo fazer uma live por semana aqui no canal com os temas da atualidade. Eu sei que não está acostumado, até vou tentar divulgar no outro canal. Não pareça aí. Com temas da atualidade, política, casos, cotidiano, futebol. Aqui não vai ter muita pegada do mundo religioso. E aí já tem outro canal lá que já fala, já tem treta por demais por lá. Ok? Vamos seguindo aqui. Agora a gente vai para a parte final, onde trazemos o quê? É futebol, meu. Mais ou menos não é futebol aí. Nós tivemos a nona rodada do Catarinense. Chapecoense 3-1 no Próspera. Acompanhamos um pedaço, um pouco do jogo do Brusque com a equipe do Ercílio Luz. Na ocasião, estava 1-0 para o Brusque, mas o final do jogo deu 2-1 Brusque. O Juventus empatou com o Marcílio. O Avaí ficou no 0-0 com o Concórdia. O Figueirense ficou no 1-1 com o Joinville. E o Tigre venceu finalmente o Metropolitano por 2-0. Por isso, inclusive, o Tigre saiu da lanterna. Era o jogo dos desesperados. Depois de 9 rodadas, faltando 2, nós temos a seguinte classificação: Chapecoense com 22 pontos em primeiro, segundo lugar o Brusque com 18, em terceiro o Avaí com 15, em quarto o Juventus com 14, em quinto o Marcílio Dias com 13, em sexto o Joinville com 12, em sétimo o Próspera com 11, em oitavo o Figueirense com 10, fechando o G8. Depois temos Concórdia em nono com 9, em décimo Ercílio Luz com 9, perde no saldo de gols, o Concórdia. E o Silva em 11º com 7, e o Metropolitano em último com 5. Se acabasse o campeonato agora, o Criciúma e o Metropolitano seriam rebaixados. Então esse é o Catarinense. Temos Copa do Brasil também para falar, inclusive o Avaí vai jogar, o outro Catarinense. Vamos ver aqui quando que o Avaí vai jogar e os demais jogos. Já tivemos a vitória do Criciúma nos pênaltis por 5-4 contra a Ponte. Vamos vendo aqui os resultados. Fortaleza 1, Ipiranga 0, Luverdense 1, Bragantino 2, Coritiba 3, Operário 2, Juazeirense 4-2 nos pênaltis contra o Volta Redonda, Vitória 2-0, no Rio Branco, Tombense 1, Vasco 2, Bahia 4-1 no Manaus, CRB 2-1 no Paysandu.
O Avaí joga na quinta contra o Cascavel e o Joinville contra o Atlético Goianiense. Última, só um jogo na realidade, todos na quinta-feira e todos os jogos em casa. Avaí da Ressacada e do Joinville na Arena Joinville. Então, informações do Campeonato Catarinense e Copa do Brasil. E nós vamos encerrando essa live aí. Como eu disse, eu vou tentando fazer uma live por semana nesse canal. Depois, se eu ver a crescida desse canal, posso fazer 2 lives por semana. E nós vamos aos poucos voltando a esse canal aqui, trazendo informações, comentando. Continua o canal sendo um canal especialmente de vlogs, também de curiosidades, também de histórias. Aí volta e meia a gente acrescenta comentários sobre as atualidades, o que estiver na pauta e na ordem do dia. Boa noite a todos, abraço e até uma próxima.